Olá, já ouviu falar nas famosas bets? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre elas hoje. Como nós sabemos, bets significa aposta, é uma tradução para a palavra em inglês. E essas apostas estão bem relacionadas aos jogos de azar que nós temos. Eu trouxe aqui algumas matérias para poder trazer para vocês o perigo que as bets podem estar causando na vida de milhares de pessoas. E às vezes nem percebemos e não nos damos conta de quão prejudicial elas podem ser. Então, nessa matéria, nós podemos perceber que no título dela, Jogo Patológico, como o Bet e Tigrinho podem detonar a saúde mental. Combinação entre apostas e celulares forma combo perigoso para dependência e ruína financeira. Gastos injustificáveis e mentiras são sinais de alerta. Em outra matéria, nós vamos entender que jogos de aposta online são um problema de saúde pública. E em terceiro, nessa matéria, no depoimento de uma das que foram entrevistadas, ela diz: chegava a chorar, só traz perda, vício em bets, causa danos financeiros e psicológicos a pessoas de baixa renda. E aqui ele traz exatamente como subtítulo, né, a fala dessa entrevistada, onde ela diz que chegou a perder R$ 800 em uma vez e mesmo no prejuízo não conseguia parar. Psicólogo vê epidemia de saúde mental em busca desenfreada por apostas online no Brasil. Eu lembro quando criança nós tínhamos os famosos jogos do bicho, né? Acredito que eles existam hoje em dia ainda. E o jogo do bicho havia uma pessoa que levava uma cartela e você escolhia um número e cada número era referente a um animal. Então, se alguém dizia, eu quero jogar cachorro, você ia ter um número que simbolizava, representava o cachorro, quero jogar águia, né? E eu lembro que aquilo parecia uma brincadeira em muitas vezes. No entanto, eu conhecia tantas pessoas e sem me dar conta ainda como criança, em que diariamente, com o pouco recurso que aquelas pessoas tinham, elas apostavam na esperança de conseguir ganhar um dinheiro, né? Ganhar uma boa quantia de uma maneira rápida. Hoje em dia, com essas bets, com o uso da tecnologia e com a paixão que as pessoas têm, e aqui eu vou isolar, por exemplo, o esporte, isso tem se tornado um mix e um combo muito perigoso, como nós verificamos na matéria. Então as pessoas, vamos trazer aqui um recorte específico de um esporte muito querido no Brasil, que é o futebol. Agora nós não temos mais o futebol. Nós temos agora onde nós podemos interagir e assistir os jogos através das nossas plataformas online, através dos nossos smartphones. E agora nós temos esses jogos de aposta, as bets, onde nós apostamos enquanto os lances são realizados, cartões amarelos, gols, vitórias, derrotas. E isso gera um prejuízo tão grande à vida das pessoas. E além disso, nós temos tantos famosos fazendo propagandas, né, incentivando as pessoas a poderem, estimulando elas a poderem fazer uso. Sem menos perceber, né, quando menos percebem, elas estão tão envolvidas naquele processo que elas começam a ter muitos prejuízos financeiros, prejuízos emocionais e prejuízos sociais. Os prejuízos financeiros, quando eles começam a perceber que aquelas contas que antes o valor que eles ganhavam eles conseguiam quitar, agora eles não conseguem mais devido ao valor que está sendo destinado para essas apostas. Isso muitas vezes gera grandes desafios na estrutura familiar, pois além de não conseguir dar conta daqueles compromissos financeiros, as pessoas que estão envolvidas elas começam a mentir, começam a trazer, podem trazer algumas mentiras, mentir para si mesmo em primeiro lugar e mentir para os seus familiares. E o psicológico, porque isso gera um grande estresse, isso gera uma grande ansiedade e muitas vezes gera sintomas depressivos e às vezes até comportamentos compulsivos. Nós já tivemos relatos de pessoas que não conseguiram lidar com aquelas dívidas e utilizaram substâncias, né, que trouxeram muito prejuízo às suas vidas. Se você está passando por dificuldades, né, emocionais, se você percebe que está envolvido nesse mundo e não consegue sair e que você está tendo tantos prejuízos, como é que eu posso fazer quando eu percebo isso? O primeiro é reconhecer que eu preciso de ajuda para poder sair. Primeiro, que eu necessito de ajuda e que eu tenho essa dificuldade. O segundo, peça ajuda aos seus familiares.
informe para eles o que está acontecendo. As pessoas que estão muito envolvidas, muitas vezes elas não conseguem devido à vergonha, mas será muito melhor você conseguir expressar para eles aquilo que está acontecendo, para que você tenha uma rede de apoio, do que você tentar fazer sozinho. A maioria das pessoas, elas têm muito mais prejuízos por tentar sair de situações como essa sozinho, sem ajuda. E quando necessário, procure ajuda profissional. Procure ajuda de alguém que vai ajudá-lo a lidar com esse comportamento compulsivo, a poder exatamente ser um mentor para poder ajudá-lo a reestruturar novamente a sua vida. Então, segue aqui esse conselho. Se você percebe, que está envolvido no mundo das bets e que isso tem trazido prejuízo para você, talvez seja a hora de poder procurar ajuda. Durante uma propaganda que eu vi, de alguém, um influencer, ele falando sobre o uso das bets, ao final ele disse: reserve apenas aquele valor que não vai lhe fazer falta para poder apostar. E isso é como aquela propaganda da bebida alcoólica, beba com moderação, onde nós percebemos que as pessoas que quando estão bebendo, utilizando bebida alcoólica, quem é que bebe com moderação? Então quem é que vai jogar com moderação? Não caiam nessa cilada, não caiam nessa armadilha. Cuidem da sua saúde emocional, tá bom? Essa é uma dica. Se tiverem qualquer dúvida, mandem mensagens, que através dos vídeos estaremos trazendo dicas valiosas para ajudá-los. Muito obrigado.